uma alegria estar na casa de Deus. É uma alegria poder acordar e vir para louvar e bendizer o nome do Senhor. Você já elogiou essa pessoa que está do seu lado? Já disse para ela o quanto ela é bonita e especial para você? Vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor pela sua boa palavra. Pai, muito obrigado por esta manhã. Queremos pedir que o Teu Espírito traga luz, entendimento e revelação aos nossos corações acerca desta palavra. Ilumina os olhos do nosso entendimento para compreendermos, Senhor, cada dia, cada instante, como devemos caminhar neste mundo, Pai. Pedimos que tudo aquilo que o inimigo plantou, Senhor, que de alguma forma tem impedido os Teus filhos e filhas de viverem a plenitude da verdade, seja dissipado, seja aniquilado, seja destruído pelo poder do nome de Jesus. Pai, que as pessoas possam receber, Senhor, a verdade da Tua palavra. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos em 2016, como já foi dito, no ano da reforma. E hoje eu quero falar como tema, o maior reformador de todos os tempos. Sem sombra de dúvida, o maior reformador de todos os tempos foi Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. E por que Jesus foi o maior reformador de todos os tempos? Diz a palavra de Deus: concluindo Jesus de proferir estas palavras, multidões se admiravam da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quando olhamos para esse texto e percebemos que havia uma multidão admirada com o discurso de Jesus. Jesus havia acabado de proferir um discurso ou um sermão, e esse sermão gerou um impacto tão grande naquela multidão que um começou a comentar com o outro sobre aquele tipo de sermão. E a pergunta é: por que aquele sermão trouxe tanto impacto para aquela multidão? Qual era o contexto que aquela sociedade naquela época vivia? O contexto que Jesus proferiu esse sermão e a sociedade daquela época não é diferente da sociedade que nós estamos vivendo. Ali, a nação de Israel estava influenciada pelo helenismo ou pela cultura grega, e estava influenciada pela cultura romana, porque eles estavam debaixo do poderio do Império Romano. Então, em Jerusalém, em toda a Judéia, havia soldados romanos que protegiam aquela região. A gente olha para Israel e muitas pessoas pensam: Israel é um barril de pólvora. Na verdade, Israel sempre foi um barril de pólvora. Sempre foi uma região muito instável. No entanto, todos que vão a Jerusalém, eles chegam lá e sentem uma paz que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. E olha que eu já viajei em muitos países, mas o fato é que quando você está em Jerusalém, o sentimento que está no seu coração é: eu estou em casa. Esse é o sentimento de qualquer pessoa. Todas as pessoas que vão a Jerusalém têm isso. É algo sobrenatural, é algo que não consegue se explicar. Mas o fato é que aquela época onde Jesus estava era uma época que poderíamos dizer globalizada também, onde havia influência de todas as culturas ali, influenciando e tentando destruir a cultura judaica. E na realidade os valores morais haviam se degradado. Os escribas, fariseus, saduceus, os doutores da lei, aqueles que ensinavam a palavra de Deus,
estavam totalmente corrompidos pelos valores degradados da sociedade, e as suas mensagens já não surtiam tanto efeito em meio ao povo. E quando nós olhamos para o contexto do século 21 e da nossa sociedade, nós vemos algo semelhante, os valores morais totalmente degradados, a cultura cristã que por algum tempo ela perdurou sobre a sociedade brasileira e sobre muitas sociedades, ela tem se degradado dia após dia, e as pessoas estão numa cultura onde aquelas pessoas que fazem o certo parece que elas estão fazendo o errado, e as pessoas que fazem o errado parece que estão fazendo o certo, e a sociedade começa a pensar que o certo é o errado. Mas a verdade é que Jesus impacta aquela sociedade, porque o que mais uma sociedade precisa é de um líder que a conduza para o caminho. Jesus, ele se tornou esse ícone, ele se levanta em meio àquela sociedade totalmente corrompida e se torna aquele líder. Nós olhamos para o nosso apóstolo, ele é um homem de fortes convicções. Quem o conhece sabe disso, e quem caminha muito próximo dele sabe muito bem disso. É um homem de fortes convicções, e quando nós olhamos ele na nossa sociedade, ele é um homem extremamente respeitado na nossa sociedade, exatamente pelo seu posicionamento, por ser uma pessoa que consegue caminhar em todos os lugares, ter relacionamento com todos os tipos de pessoas, desde o mais pobre ao mais rico, desde aquele que não tem nenhum tipo de poder, aqueles que estão cheios de poder. Ele consegue se conduzir e caminhar em meio a tudo isso, mas não se deixa levar por esses valores imorais que a sociedade muitas vezes está ditando. E Deus, então, ele espera que homens e mulheres sejam levantados na atual sociedade, que aprendam a viver aquilo que Jesus pregou no deserto da Judéia há mais de 2000 anos atrás. Esse sermão que impactou toda aquela geração, que impactou de tal forma que isso chegou até nós. Então esse sermão que mexeu com aquela multidão que foram os primeiros a ouvir esse sermão, eles começaram a perguntar: que palavra é essa? Que nova doutrina é essa? Eles estavam admirados com algo tão espetacular que Jesus havia dito. Mas o que Jesus havia dito é o que nós vamos falar nesta manhã. Claro que não teremos tempo de discorrer sobre todo o sermão da montanha, mas nós vamos até onde der. E aí vamos fazer a parte 1, quem sabe a parte 2, 3, 4 e assim por diante. Mas hoje eu quero falar então da parte 1. Mateus capítulo 5, Jesus começa dizendo sobre felicidade. Alguém aqui quer ser infeliz, sim ou não? Ninguém quer ser infeliz, todo mundo quer ser feliz. E a pergunta é: por que as pessoas não são felizes? As pessoas, elas não são felizes porque elas buscam a felicidade no fim. É por isso que as pessoas não são felizes. Elas sempre estão buscando a felicidade no fim, elas não estão buscando a felicidade no começo. Ninguém quer realmente pagar o preço para desfrutar da felicidade no fim. Não, elas querem desfrutar da felicidade no começo, mas não existe a felicidade no começo. Existe sim princípios e valores estabelecidos por Deus, que se nós colocarmos isso em prática na nossa vida, nós vamos no fim desfrutar da felicidade. Mas hoje uma sociedade totalmente corrompida, essa sociedade está buscando a felicidade aonde? No fim. Ela quer um atalho, ela quer um caminho curto, ela quer algo que lhe dê prazer instantâneo, rápido.
Mas eu quero te dizer que tudo isso que te dá um prazer momentâneo, instantâneo, rápido, isso é efêmero. Quer dizer, isso é passageiro, isso se esvai, é como uma fumaça que aparece e logo em seguida desvanece. Então o que nós precisamos é realmente ter valores concretos, reais, sinceros, verdadeiros, estabelecidos na nossa vida. Se nós perseverarmos em cima desses valores, nós vamos no fim encontrar a verdadeira felicidade. E Jesus começa o seu discurso exatamente dizendo isso. Bem-aventurado, o que é a palavra bem-aventurado? É feliz. Felizes são aqueles que entendem que ele precisa primeiro estabelecer o quê? O princípio. Diga, estabelecer o princípio. Diga para o seu irmão, você quer vencer? Estabeleça o princípio. Não tem outra maneira de você ser vitorioso nesta sociedade, se você não estabelecer o princípio. Então Jesus começa aqui a partir do verso 1, diz: Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os humildes em espírito, pois dele é o reino dos céus. Algumas traduções diz pobre em espírito ou humildes em espírito. Jesus fala aqui da primeira coisa, que é humildade. É algo que está faltando muito na sociedade. O que está em alta na sociedade é o orgulho. E quem quiser saber um pouco sobre o orgulho e aquilo que você não deve fazer, compre ou assista pela internet as 2 primeiras ministrações de janeiro, porque eu ministrei aqui nas 2 primeiras quarta-feiras sobre as máscaras do orgulho, ou as faces ocultas desse orgulho, que muitas vezes aprisiona e prende o homem, e o que falta muitas vezes é humildade. E o que Jesus fala: você quer ser feliz, seja humilde. Se você aprender a ser humilde, ter realmente no seu espírito essa humildade, o reino dos céus é seu. E quando ele fala do reino dos céus ou reino de Deus, ele não está falando da vida após a morte, ele está falando da terra, o reino dos céus na terra, porque Jesus veio implantar o reino dos céus na terra. Jesus está dizendo: é possível viver o céu na terra, é isso que Jesus está dizendo. Então diga para o seu irmão: é possível viver o céu na terra. Mas para isso você precisa ter o quê? Primeira coisa que Jesus fala: você quer ser feliz? Você quer viver a plenitude da felicidade? Seja humilde. Fala para o seu irmão: seja humilde. Segunda coisa que Jesus fala: feliz é aquele que chora, porque serão consolados. E aí por que Jesus fala sobre chorar? Vivemos muitas vezes, aqueles que são mais antigos, dentro de uma cultura machista, onde as pessoas diziam: homem não chora. E o que ocorre? O fato é que quando você não chora, você armazena dentro de você. E muitos pais, muitas mães ainda falavam: engole o choro, né? Mandava engolir o choro. Quando na verdade, por que choramos? Porque algo não está fazendo bem para nós. Tem algo que afetou de alguma forma as nossas emoções, e nós expressamos isso para fora através do choro. O choro está dizendo que você está triste. O choro está dizendo que alguma coisa te entristeceu demais a ponto de você chorar. E aí Jesus está falando que bem-aventurado é aqueles que choram, porque chorar faz parte de ser humano, chorar faz parte de ser gente. Você é gente, você é humano, você precisa chorar. Porque toda pessoa que não chora, ela está armazenando males sobre a sua alma. Eu tenho uma prima que encontrei esses dias e ela se converteu. E ela tem um problema muito sério de ira, e não consegue parar em igreja nenhuma. E ela tem buscado ajuda, e aí eu conheci ela porque ela foi criada comigo. Quando o pai dela se separou, meu tio, os 5 filhos foram morar na minha casa. Os 5 filhos que meu tio tinha foram morar conosco. Então é uma prima irmã, onde ela cresceu comigo, quase na mesma idade. Mas pensa numa pessoa que não chorava. Eu via minha mãe dar surras e surras na minha prima.
E ela ficava assim, olhando com aquela raiva, e se mantendo firme, não caía uma lágrima dela, e aquilo irava mais minha mãe. E aí mais minha mãe batia. E o que isso trouxe de benefício a ela? Nada. Porque apesar dela estar sentindo dor, ela decidiu não chorar, e ela simplesmente armazenava isso para dentro. Tem muitas pessoas hoje que são extremamente duras, extremamente iradas. Sabe por quê? Porque elas não tiveram onde chorar. Eu quero te dizer, felicidade começa com eu expressar todas as minhas emoções. Você é livre para expressar as suas emoções, sejam de alegria, sejam de tristeza. E é por isso que Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque haverá o consolo para você. Então, chorar não é nenhum momento de fraqueza seu. Chorar faz parte da gente ser gente, da gente ser humano. Então, é a segunda coisa que Jesus fala. Então, discursos que eram totalmente contrários ao que era ensinado naquela sociedade. Terceira coisa que Jesus aborda nessa sociedade decadente: bem-aventurado os humildes, porque herdarão a terra. Na verdade, quando a gente olha para o primeiro versículo e o segundo, na verdade, o primeiro ele fala sobre pobres em espírito ou humildes em espírito. E ele está falando realmente do nosso espírito humano. Na verdade, a condição do meu espírito humano de me humilhar diante de Deus, de eu reconhecer a soberania de Deus. Quando eu falei sobre a questão do orgulho, na primeira quarta-feira, e eu falei que o maior nível de orgulho é a independência de Deus. Diga: independência de Deus. Então, Jesus, na verdade, ele está abordando exatamente isso, que todos aqueles que realmente se renderem a Deus, totalmente, aprenderem a se render de todo o seu coração a Deus, eles vão descobrir o que é de fato o reino de Deus. E o que tem acontecido, às vezes, na sociedade, posso chamar cristã, daquelas pessoas que conhecem a Deus, é exatamente que muitas pessoas, elas, como que pode numa sociedade chamada cristã, e quando eu estou falando na sociedade cristã, não estou falando aqueles lá fora não, estou falando aqueles que se converteram, aqueles que estão realmente nos caminhos do Senhor, aqueles que estão aqui todos os dias louvando a Deus. Como é que pode nós termos dentro de uma sociedade cristã tantas pessoas depressivas? Se dizem cristãs, servindo a Deus, mas estão depressivas. Tantas pessoas dominadas pelo medo, tantas pessoas sendo vitimadas constantemente por tanto tipo de tentação e cedendo às tentações, tantas pessoas realmente se tornando possessivas, manipuladoras dentro da igreja. Como que pode? Porque existe isso dentro da igreja, porque as pessoas realmente não aprenderam a se entregar totalmente para Deus, não colocaram Deus como Senhor na sua vida. Então, quando o texto fala sobre realmente o pobre de espírito, essa humildade total, ela entra de uma forma muito mais profunda, falando: eu preciso ser dependente de Deus 100%. Porque se eu dependo de Deus 100%, se eu realmente entendo que o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Eu tenho a plena convicção e certeza que Deus está no controle de tudo e Ele vai direcionar a minha vida. E é isso que Deus quer que você desfrute. Porque, e entenda uma coisa, quando eu entro nessa dimensão, sabe que eu entro na dimensão da segurança. O maior medo de qualquer mulher é a insegurança, porque toda mulher, o que ela precisa, seja ela estando debaixo da casa do pai ou estando casada com alguém, o que toda mulher precisa é de segurança. Mas o homem também, ele precisa dessa segurança.
Por exemplo, hoje o maior nível de agressão que existe na sociedade, em qualquer escala, ela se dá exatamente porque esse homem ele não tem segurança de si mesmo, ele é inseguro quanto a si mesmo, e aí ele desconta batendo na esposa, agredindo a esposa. Quando ela vai cobrar algo dele, ele reage, a reação dele é espancando, é batendo, mas no fundo é um homem, às vezes de 1,80 m, 1,90 m, totalmente amedrontado, inseguro. Nós temos hoje uma sociedade de homens inseguros, mas toda a insegurança que existe nos homens e nas mulheres se dá exatamente por quê? Porque essa sociedade se afastou de Deus, essa sociedade se esqueceu de Deus. E a pergunta é: qual é o seu nível? Se fosse medir de 0 a 100, em que nível de dependência você se encontra nesta manhã? A que ponto você depende de Deus? Você depende de Deus totalmente, e aí está a medida da sua felicidade. Por que você não é feliz? Porque na verdade você quer ter o controle de todas as coisas, e é por isso que você é infeliz. Porque a verdadeira felicidade, Jesus está dizendo, dependa totalmente de mim, você vai encontrar a verdadeira felicidade. E é por isso que as pessoas vivem infelizes, porque elas querem ter o controle de tudo, elas querem mandar em tudo, elas querem saber de tudo, e elas querem ter mais e mais e mais e tantas coisas mais, e vivem pessoas doentes. Jovens estão morrendo com 30, 40, 50 anos, estão morrendo infartados, com AVCs, doenças de hipertensão, por conta de pressão, e se você for analisar, o gatilho disso se chama medo, medo do futuro. Nós vivemos diante de uma sociedade, olhando para o Brasil, diante do governo que está estabelecido na nação, onde tem uma sociedade amedrontada, porque ela não sabe o que será do futuro. E por que essa sociedade está amedrontada? Porque não sabe do que será no futuro, porque a confiança dela está na Dilma, embora você diga que não, mas as suas atitudes demonstram que essa é a mais pura e real verdade. Porque não importa o que você diz para mim, as suas atitudes soam mais alto do que qualquer palavra. Então, quando eu estou conduzindo a minha vida e sempre preocupado com o que vai estar acontecendo na sociedade, o que vai estar acontecendo, não que eu não tenha que ter a minha participação, não que eu não tenha que me posicionar, sim, precisamos nos posicionar, precisamos ter postura. Mas o que mais nós percebemos hoje nas redes sociais são chacotinhas em relação à presidenta ou a presidente do país. E o mais triste é que as pessoas que mais fazem chacotinha parece que são os cristãos. E a pergunta é, o Salmo 1 diz, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E o que eu estou vendo é um monte de cristão se assentando na roda dos escarnecedores do WhatsApp, dando risada, kkk, não sei o que, postando. Isso não é o seu papel, não é o meu papel. Me choca todas as vezes que eu vejo essas coisas, seja em WhatsApp, seja lá em qualquer Facebook da vida. O fato é que esse não é um papel de um cristão que serve a Deus, porque o seu papel era dobrar os seus joelhos e orar pela nação, em vez de ficar passando horas e horas divulgando e esparramando coisas indecentes, indecorosas. Depois não sabe porque a sua vida está uma desgraça, porque toda autoridade foi estabelecida por Deus, seja ela boa ou má. E a Bíblia é muito clara lá em Romanos 13, se você abrir a sua Bíblia, você vai ler, leia na sua casa, pegue como lição de casa e vai ler, que se a autoridade má foi estabelecida, às vezes como um juízo. Eu quero te dizer, o Brasil está passando por um juízo, e muitas pessoas não estão percebendo isso.
O que a igreja precisava fazer é cair de joelhos diante desse juízo e começar a clamar: Deus, muda essa história. Deus, levanta homens que mudem essa história. Deus quer a igreja na posição que ela vence a guerra, é de joelhos. Então, você quer ser feliz, você precisa entender princípios da palavra. Por isso que muitas pessoas estão infelizes, estão doentes, vivem doentes, não conseguem viver essa verdadeira felicidade. Por quê? Porque eles acham que sabem mais. É muito gostoso fazer isso, é muito legal fazer isso. E o que mais me dói é ver pastores e apóstolos fazendo isso, sabe? Isso me dói quando algum apóstolo ou um pastor posta alguma coisa nesse sentido. E às vezes, como você está em grupo de pastores, você fazer qualquer tipo de comentário no sentido de dar uma exortação ali, vão te chamar de santão. Mas eu posso individualmente chamar aquela pessoa e falar para ele, quando encontrar: meu irmão, não faça isso, porque esse tem que ser o meu papel, no individual, e conversando com um, conversando com o outro, para poder mudar o conceito das pessoas. Então, você quer ser feliz? Estabeleça a base na sua vida que Jesus estabeleceu, que Jesus ensinou. Eu já disse aqui várias vezes: você quer ser um cristão verdadeiro? Pegue esses 3 capítulos, Mateus 5, 6, 7, e pratique na sua vida. Você não precisa mais fazer nada a não ser praticar esses 3 capítulos. Se você praticar esses 3 capítulos na sua vida, você, meu irmão, já está com o passaporte garantido para o céu. Agora, praticar isso, meu irmão, requer renúncia de muitas coisas. Depois ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E quando fala de justiça, existem 3 formas de justiça. Existe a sua justiça, existe a minha justiça e existe a justiça de Deus. E aqui Deus não está falando da sua justiça, Deus não está falando da minha justiça, Jesus não está falando da minha justiça, Jesus não está falando da sua justiça, aquilo que você acha que é justiça. Deus está falando da verdadeira justiça, porque a justiça é imparcial, é aquilo que de fato é estabelecido pelas leis de Deus. Então, se você olha e vê coisas que estão vindo na sociedade para destruir os valores cristãos da sociedade, e você tem essa fome de que a justiça de Deus, a verdadeira justiça de Deus seja estabelecida, Deus estava falando: você será farto na sua vida. Ele não está falando que a sociedade vai mudar. Ele está falando que você vai ser farto de justiça. A justiça de Deus vai prevalecer por você simplesmente porque você tem o verdadeiro desejo de que a justiça de Deus seja estabelecida na sociedade. Isso, o que Jesus está falando é de corações puros, de coração sincero, de coração reto. Então nós precisamos aprender isso, que a felicidade verdadeira está nisso. Jesus diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se eu perguntar aqui, quem gostaria que tivesse misericórdia sobre a sua cabeça, sobre a sua vida? Todos querem. Mas quando diz respeito ao seu irmão, quando diz respeito àquela pessoa, às vezes que praticou algum tipo de injustiça contra você, aquela pessoa que por algum deslize, ela não soube lidar com você, o que você quer para ela? Você quer juízo. Você quer que ela tropece, quebre o pescoço e morra. Você quer dizendo: já vai tarde. Mas Jesus está falando: bem-aventurado quem são. Você quer ser feliz? Seja misericordioso. É fácil ter misericórdia? Eu quero te dizer uma coisa: misericórdia não tem nada a ver com dó. Porque às vezes as pessoas dizem: eu estou com dó dele. Você está com dó de uma pessoa, isso é um sentimento às vezes até doentio e maligno, porque às vezes você pode estar com dó para manipular a pessoa e fazer tantas coisas. Mas misericórdia é algo divino. Quer dizer, a misericórdia é algo que leva você a uma atitude, leva você a uma ação.
quando eu sou misericordioso, quando eu passar por uma situação difícil, eu vou alcançar misericórdia. Então a pergunta é: quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Foi o apóstolo Paulo que disse. Então às vezes as pessoas batem no peito e acham que eles são santarrões, que eles são crentões, que eles são os donos da verdade. O que mais existe é exatamente religioso. Está cheio de gente religiosa, porque a vida dele é uma vida toda certinha, porque tudo deu certinho para ele. Então, porque tudo funcionou para ele, porque as coisas estão tudo bonitinha para ele. Aí ele bate no peito e fala: acho que todo mundo tem que ser igual a ele. E aí ele passa a não ter misericórdia sobre a vida das pessoas. Deus teve que me quebrar muito, porque eu era um religioso desse. Lá atrás eu vivia isso. Eu tinha um senso de justiça meu próprio, doentio, e por que não dizer às vezes diabólico. E quantos às vezes estão sentados nas cadeiras aqui e têm esse mesmo senso de justiça? Eles se acham melhores do que os outros, porque têm uma posição, porque eles conhecem, porque têm um certo conhecimento. Mas o que você precisa entender é que você precisa ter um coração como é o coração de Deus, um coração cheio de misericórdia. Eu falo, se você pudesse ser Deus durante 5 minutos, o que você faria? Destruiria o mundo. Com certeza. Tanto eu como você, porque nós não temos essa misericórdia, mas nós podemos aprender isso. Isso é um aprendizado. É uma vida de aprendizado. Todo dia eu aprendo a ser um homem misericordioso. Então, seja misericordioso. Fale para o seu irmão: seja misericordioso. Porque se você for misericordioso, quando você passar pelos vales, porque hoje você pode estar nos montes, mas amanhã você pode estar no vale. E quando você estiver no vale, você vai encontrar alguém que estenda a mão de misericórdia para você, porque lá atrás você foi misericordioso. E aí ele diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E eu quero encerrar aqui, não tenho mais tempo para avançar. Na verdade eu achei que ia chegar no capítulo 6, mas vou parar aqui. Os limpos de coração. E quando ele diz sobre limpo de coração, o salmista ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi, na sua oração, no Salmo 51, faz essa declaração: um coração puro. E somente um coração puro pode ver a Deus. Uma pessoa religiosa não vê a Deus, ele vê a letra. Por isso que Paulo dizia que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você só pode ver a Deus com um coração puro, com o seu espírito totalmente limpo. E é quando ele fala de coração limpo, bem-aventurados limpos de coração. Muitas vezes a Bíblia usa essa palavra coração e ela denota muitas formas. E quer dizer, os meus sentimentos têm que estar limpos. Eu não posso estar com ressentimento no coração, porque o meu coração não vai estar limpo. Se eu estou com mágoa, se eu estou com amargura, ressentimento, se eu estou com inveja, como que eu posso ter um coração limpo se eu tenho, às vezes, abrigado nos meus sentimentos, o coração aqui dito, não falando desse coração de sangue, mas falando exatamente da nossa alma interna e dos sentimentos que se abrigam na nossa alma. O que ele está dizendo é que nós precisamos limpar a nossa alma, nós vamos limpar os nossos sentimentos. Como estão os seus sentimentos? Dominados por tantas coisas, pelo medo, dominado pela inveja, dominado pela soberba, pelo orgulho, dominado por tantas incertezas. Como é que você pode ver a Deus? E como você pode dizer que você enxerga a Deus? Como você vê a Deus? Eu vejo Deus no meu espírito. Eu não vejo Deus com os meus olhos físicos, eu vejo Deus no meu espírito. E na verdade o que Deus quer, homens e mulheres com um coração puro, com um coração limpo. Essa tem sido a minha oração há mais de 30 anos. Sempre eu tenho feito essa oração a Deus.
Deus, me dá um coração puro. Eu quero te ver. Precisamos ter um coração puro. Deus quer que a igreja tenha um coração puro. Não deixe as mazelas dessa sociedade contaminar você. Não deixe o dinheiro ofuscar a sua visão. Não deixe a busca pelo poder ou busca por qualquer coisa ofuscar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a presença de Deus. Não importa, você pode ser qualquer coisa dentro da igreja, você pode ter qualquer tipo de cargo dentro da igreja, não importa se é ministro de louvor, se é intercessor, intercessora, não importa se é pastor, apóstolo, não sei se é querubim, serafim, não sei o que você é, se é líder de célula, não importa a função que você exerce. O que Deus quer é que você tenha um coração limpo. Você quer ser feliz? Eu quero te dizer que a felicidade não está em você exercer uma função. Tudo que eu faço e exerço de função na igreja, eu exerço por gratidão por tudo aquilo que Deus já me deu, querido. Eu sou grato a Deus, e o mínimo que eu posso fazer é exercer isso da melhor maneira possível, mas por gratidão. Eu faço isso por gratidão, não é porque eu quero algo. Eu quero ter um coração sincero, eu quero ter um coração puro, eu quero ter um coração reto, eu quero viver de tal forma que eu agrade a Deus. As pessoas, elas estão doentes, carentes de amor. Uma pessoa passa no corredor, não cumprimenta ela, ela fala assim: olha que pessoa orgulhosa, não me cumprimentou. Queridos, eu quero só lhe fazer uma matemática básica e simples. Nós temos aqui 816 cadeiras. Se você gastar 15 segundos para você abraçar cada pessoa que está dentro dessa igreja, você gasta 3 horas e meia para abraçar todo mundo, ou cumprimentar todo mundo. É possível fazer isso? Mas as pessoas estão doentes, e elas dizem assim: fulano de tal não me abraçou, fulano de tal é orgulhoso, ele não me abraçou, ela não me abraçou, passou por mim, parece que não viu. Queridos, é tanta gente. E às vezes quando está na multidão, todo mundo é meio japonês, querido. Todo mundo é meio igual. Nós não temos visão de águia. A águia, ela tem uma visão de 360 graus, ela olha para todos os lados. Os olhos dela é colocado numa disposição que ela enxerga para todos os lados. Geralmente nós temos uma visão focada. Às vezes, quando você está pensando em alguma coisa, às vezes você não vê ninguém, não é verdade? Todo mundo já passou por isso, todo mundo sabe. Mas falta o quê? Misericórdia. As pessoas, elas pedem algo dos outros, mas elas não fazem isso. Elas não têm um coração limpo. Então nós precisamos buscar isso, ter um coração de verdade limpo. Eu convido você a se colocar em pé. A equipe de louvor, suba, por favor. Diga para 3 pessoas: você pode vencer. Pergunte agora: como? Tendo um coração limpo. Como está o seu coração? Essa tem que ser a pergunta. Como está o meu coração? Feche os seus olhos. Eu gostaria que você falasse com Deus agora e fizesse essa pergunta: Deus, como está o meu coração? Será que o meu coração está cheio de mágoas, amarguras, ressentimentos? Será que o meu coração está dolorido, machucado, ferido, amedrontado? Como está o seu coração? Hoje Jesus quer que você realmente entregue. Hoje Jesus quer que você chore na presença dEle, porque a verdadeira felicidade é você entregar tudo para Jesus e falar: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais carregar esse fardo. Entregue para Ele. A equipe de louvor vai ministrar uma canção, e se essa palavra te tocou,
e você precisa realmente entregar algo para Deus, se você precisa chorar na presença de Deus, se você precisa realmente limpar o teu coração, eu quero que você saia do seu lugar, venha até aqui à frente que eu quero orar por você. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixe o céu descer na terra como no céu. Deixe o céu descer. Pai querido, aqui estão diante de Ti, diante desse altar, esses homens e mulheres, Senhor, com o coração às vezes machucado, ferido pelas circunstâncias da vida. Alguns há que não vieram aqui, Senhor, que estão ali no seu próprio lugar, mas que, quem sabe, envergonhados, não tiveram coragem de sair do seu lugar para vir aqui diante desse altar, mas que de igual modo também estão com o coração dilacerado, machucado, ferido. Espírito Santo, eu te peço, olha para cada homem, olha para cada mulher neste lugar, olha para a oração que os teus filhos estão fazendo agora, olhe para aquilo que eles estão pedindo para Ti agora, Pai. Sonda e esquadrinha o coração de cada um dos teus filhos, esquadrinha os sentimentos de cada um, Senhor, e comece a fortalecê-los, ó Deus, para que eles possam vencer, ó Pai, essas lutas, essas dificuldades, que eles possam ter um coração perdoador, ó Pai, que eles possam aprender a perdoar. Pai, no nome de Jesus, conduza-os ao nível profundo de perdão, onde eles possam perdoar os agressores, aqueles que os ofenderam, onde eles possam limpar o coração de toda a mágoa, de todo o sentimento, ó Deus, que às vezes os aprisiona e os prende. Pai, eu coloco toda a igreja diante de Ti, pedindo para que possamos viver na total dependência do Teu Espírito, ó Pai. Senhor, nós precisamos disso, nós precisamos viver essa dependência total de Ti. Pai, no nome de Jesus, nos conduz a essa verdade. Espírito Santo, sonda cada coração, conduz cada pessoa a um novo caminho, a um caminho reto. Eu os abençoo com toda sorte e bênção, para que eles possam ver os melhores dias, para que eles possam estabelecer fundamentos, Senhor, que não apodreçam, fundamentos que sejam realmente fundamentos concernentes à verdade da Tua palavra, Deus. Esses fundamentos que Jesus nos ensinou, que nós possamos viver todos os dias da nossa vida, para vivermos essas verdades, Senhor, e possamos viver sim felizes nesta terra que o Senhor nos deu, felizes em todos os sentidos, em todos os momentos. Pai, eu os abençoo com toda sorte e bênção, no nome de Jesus, amém. Toda a igreja agora coloque as mãos sobre a cabeça. Eu quero orar por todos agora. Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti toda a igreja. Senhor, sabemos que a felicidade é algo que todo ser humano deseja e procura, mas muitos têm procurado a felicidade em caminhos obscuros e em caminhos errados. Muitos têm ido para caminhos totalmente contrários à Tua palavra. Mas, Espírito Santo, eu oro agora para que haja uma conversão nos corações,
uma conversão para o caminho correto, o único caminho que pode nos conduzir até o Pai, que é Jesus. Que haja uma conversão em todos os corações para que eles possam se conduzir para Jesus e andar nesse caminho e viver as maravilhas desse caminho. Eu abençoo cada um dos teus filhos com toda a sorte de bênção. Eu os abençoo para que eles possam viver, Senhor, os fundamentos que Jesus ensinou, para que eles possam desfrutar da felicidade no fim e não no começo. Que eles possam realmente primeiro estabelecer os fundamentos, porque se os fundamentos forem estabelecidos, a felicidade é algo que eles vão poder viver todos os dias da sua vida. Pai, eu os abençoo para que isso seja uma verdade na vida de cada um. Eu os abençoo para que eles tenham um domingo de bênçãos, um domingo de excelência. Eu os abençoo para que eles tenham uma semana abençoada. Eu os abençoo para que essa palavra, Senhor, continue falando diariamente ao coração de cada um dos teus filhos, para que eles vivam os melhores dias deles na terra. Eu os abençoo com toda a sorte e bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Vão em paz, no nome de Jesus. Deixe o céu descer.